E aí galera, aqui fala pouco de novo. E neste vídeo eu vou estar falando sobre os status de efeito. Mas não qualquer status de efeito. Eu vou falar sobre os status que todos os personagens podem pegar. Porque eu percebi que ao longo do tempo, alguns efeitos básicos como pegar fogo, stunar, meio que perderam sua eficácia. E neste vídeo eu vou estar mostrando os efeitos que a gente pode usar para pelo menos ter um destaque na partida. Então, antes da gente começar, já deixa o like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho. Então, vamos começar! Então galera, vamos começar aqui com o nosso Megalon, ou pra quem já conhece mais tempo, o Magalhães. Ele tem um efeito que é o Venom. É basicamente um veneno, só que aprimorado. Já que, por exemplo, o Caesar ou a Riju, eles podem não pegar efeito de venenos e apenas se beneficiar com isso. O Venom, ele é uma habilidade que o Megalon usa na sua segunda skill. Somente na segunda skill você pode estar aplicando esse efeito. Esse efeito nada mais é do que um veneno bem mais forte. Se eu me lembro, ele dá 200 e pouco de dano por alguns segundos. E a duração de 10 segundos. Eu acho que ele dá um daninho assim bem forte até, para um efeito que já é bem antigo. Esse é infelizmente o único personagem que faz esse efeito. E como ele é um personagem antigo, é bem difícil de ser utilizado hoje em dia. Mas é um efeito que todos os personagens pegam. Inclusive ele, que eu achei bem estranho, sendo que ele é o personagem que faz o efeito. Já que ele é o Homem Veneno, né? Então ele era pra ser imune a todo tipo de veneno. Mas quem soube ao contrário é a Bandai, né? Já que eles fizeram um marco que pega fogo. Então vamos seguir pro próximo personagem. E o nosso próximo personagem, nada mais nada menos que é o Ivankov. O Ivankov, como todos sabem, é o Homem Hormônio. Ele pode, por exemplo, alterar seu sexo à vontade e dos outros. Além de fazer partes do corpo, como a cabeça, crescer. Já no jogo, o efeito dele eu acho um dos mais estratégicos do jogo. No quesito ofensivo é horrível, mas no quesito estratégico é um dos melhores. Quando ele te acerta com a sua segunda habilidade, ele faz com que você não possa se buffar. Ou seja, se um Roger te derrotar, ele aumenta o ataque. Se você é atingido com isso, o Roger não pode aumentar o ataque, entendeu? Ou seja, qualquer buff que você tentar dar em si mesmo, como crítico, velocidade, ataque, defesa, o Ivankov vai negar. Não lembro por quanto tempo, mas considerando que boa parte dos personagens atualmente dependem do buff para usarem seus 100% de poder, o Ivankov, tipo, dá até uma equilibrada no jogo, né? E o Ivankov, ele só pode fazer o efeito de hormônio somente com a sua segunda skill. Mas, tirando isso, se tu acertar, tá tranquilo. Então, nosso próximo personagem é o Yasop. O Yasop, o efeito dele é um dos mais estratégicos do jogo. Porque ofensivamente não tem eficácia nenhuma praticamente. Mas no quesito de ganhar a partida e tudo mais, ele tem um bom destaque. Que nada mais nada menos que é o efeito de bloqueio de capturação. Esse efeito ele é muito fácil de ser aplicável. Já que se você der um Perfect Dodge, os inimigos vão ser infligidos com esse efeito. Já que quando você faz um Perfect Dodge, o Yasop vai atacar em 3 direções diferentes. Ou seja, é uma chance bem alta de fazer o bloqueio. Se você acertar a primeira skill, como ela é de múltiplas direções, é mais fácil você acertar ela e outros inimigos, já que ela funciona em múltiplas direções. No máximo que eu consegui acertar com essa habilidade foram 2 inimigos. Eu sei que não parece muito, mas já faz uma diferença na partida. E a segunda skill, ela é uma habilidade carregada. Ou seja, se você carregar uma vez, tipo só segurar no caso e soltar, você não vai fazer o efeito. Agora, se você segurar até ela dar uma tremida uma vez, ali você já tem chance de fazer a habilidade. E se você segurar até o máximo, eu acho que você ignora a defesa e ainda faz a bloqueio de habilidade e aumenta o ataque. Então é bem bom e acho que você não pode cair enquanto carrega a habilidade. Então, apesar de ser carregada, é uma chance bem maior de tu acertar um inimigo. E o efeito do bloqueio de capturação dura 25 segundos. Ou seja, se você for atingido por 2 vezes, você pode ficar quase 1 minuto sem capturar a bandeira. Por isso que ele é um efeito bem forte, já que você pode fazer na equipe inteira, se você conseguir. E diferentemente dos outros personagens, como por exemplo os efeitos do Ivankov e do Megalon, ele não chega a ter uma estética, tipo, que nem o do Megalon o cara fica roxo com umas bolhas, o do Ivankov parece com um alucinógeno, um cara, né, virou um cogumelo. O do Yasop, ele só vai ficar com um círculo roxo no chão, como se tivesse diminuído algum atributo. Eu acho que poderia ser uma coisa um pouco diferente, né, algo realmente personalizado, mas ali a gente consegue identificar.
Se você tá na dúvida se ele pegou ou não, quando ele pegar, debaixo do personagem, na barra de vida lá em cima, vai ter uma bandeira com um X. O nosso próximo efeito então é o efeito de bloqueio de cura. Acredito que muitos de vocês já tenham feito esse efeito, ou já tenham pego, e sabem bem como ele funciona. Para esse efeito, temos 3 personagens, não, 4 na verdade, que fazem esse efeito. O primeiro que faz esse efeito é o Kaido, a versão híbrida dele, que foi o último Max lançado. Ele faz, se eu me lembro, é na primeira skill, e é um ataque de, não lembro se é de média ou longa distância. E ele também é capaz de fazer nos seus ataques normais, no primeiro ou no segundo golpe. Temos 2 personagens de Balde Festival, que é o Lau de Onigashima e o Luffy de Dressrosa, junto com o Lau. O Lau de Onigashima, quando ele ataca o inimigo, ele tem 5% de infligir o efeito de bloqueio de cura nos ataques normais. E temos também a Shinobu, que é uma personagem de loja. Ela eu acho que é mais fácil de fazer o efeito porque é um ataque em área. Mas, continuando. Esse efeito, como eu já disse, bloqueia a cura. Esse efeito ele é bem simples, mas pode fazer um grande estrago dependendo de quem você usa. Principalmente, por exemplo, a Big Mom, que ela não pode remover status de efeito e ela depende de cura. O Kaido, o Roger, entre outros personagens que realmente necessitam de uma cura para se manter na partida. Claro, esse efeito pode estabilizar qualquer personagem, mas mesmo assim é um efeito que todo mundo pega. Porém, muitos personagens, como o Lau, eles se beneficiam atacando os oponentes que não podem se curar, se curando. Como vocês podem ver, que vale a pena vocês investirem, mesmo para quem não tem alguns personagens, ou não tem condições de pegar um personagem de Balde Festival ou X, pode pegar a Shinobu para se beneficiar nas partidas. Claro, não sei como é que ela funciona numa partida, mas esse efeito, mesmo que você morra, pode te dar uma vantagem para sua equipe. Bem, vamos para o próximo personagem. O próximo personagem é o Fujitora. O Fujitora, ele tem um efeito de gravidade, onde ele faz só a primeira skill. Esse efeito, ele não é lá grandes coisas, realmente não é lá grandes coisas, porque ele só te deixa no chão por mais 3 segundos. Ou seja, a skill ele vai te jogar longe e tu vai ficar mais 3 segundos deitado no chão. Poderia ser um tempo a mais? Poderia, mas 3 segundos é meio sem graça, além de te dar uma redução na velocidade. Bem, agora vamos para o último personagem. O último personagem é a Sugar. A Sugar faz o efeito de boneco. Ou seja, ela te transforma em um brinquedo e você fica inútil na partida. Você não pode desviar, atacar, capturar a bandeira e muito menos defender a bandeira. Já quando você fica nesse estado, os inimigos te ignoram quando você está na bandeira. Ou seja, você não tá na partida basicamente. É um efeito bem forte até, considerando que quando ela faz um contra-ataque, quando um contra-ataque é bem sucedido, você faz o efeito, e quando você não consegue fazer, você tem 50% de chance de fazer no inimigo. E outra forma também de fazer esse efeito é quando você é atacado. Quando você é atacado, você tem 5% de chance de fazer o efeito de brinquedo no seu oponente. É uma coisa boa até, porque como ela é uma defensora, a resistência é o que ela mais vai ter. E considerando que é um efeito que todos podem pegar, ela se torna uma personagem bem vantajosa se você souber jogar com ela. E claro, temos outros personagens que têm efeitos que todo mundo pega, porém não vai ser tão descritivo quanto foi os anteriores. Por exemplo, temos a Ina, a Uta e a filha da Big Mom, a Charlotte e Pudding. O que acontece? Elas têm um efeito de paralisação, e esse efeito de paralisação muda somente a estética. Por exemplo, a da Uta, tu fica parado com tipo uma música atrás, a Ina faz a prisão dela, a jaula, e da Pudding é tipo uma edição, tipo um videozinho na cabeça. É uma paralisação que dura mais ou menos de 4 a 5 segundos e tu pode bater à vontade no inimigo. Ele só vai cair depois que o efeito acabar, né, caso tu esteja batendo nele. Temos também outro efeito de paralisação, que no caso parecido com o da Boa Hancock, né? Tipo uma petrificação. Só que, por exemplo, da Boa Hancock só não pega no Ruff. Pega em todo mundo, menos no Ruff. Temos, no caso, o Perospero e o Tesouro, que muda só a cor. Um fica todo dourado e o outro fica todo roxo, né? Que só muda a cor mesmo. Temos também o efeito da Perona. O efeito da Perona, pra quem não sabe, é o efeito de negatividade. Ele te proíbe de usar as skills e dar o ataque normal, só de dar o desvio e capturar a bandeira. Só que o efeito dela não pega no Usopp. Porém, temos a Golden Week e o Beckman,
que fazem o mesmo efeito e só tem um nome trocado. E temos também, que eu fiquei meio indeciso de colocar aqui na lista, o efeito de Stolen Hard do LoL. Esse efeito, ele literalmente ele rouba o coração do cara e a cada tanto tempo ele vai dar um efeito de stagger. Pra quem não sabe o que é o efeito de stagger, é um exemplo. Quando você tá atacando o cara e ele para de atacar, tipo, ele meio que é empurrado assim, esse é o efeito de stagger. Ele vai fazer isso a cada tanto tempo e pode cancelar até algumas habilidades. Não sei se todas, ou só as que não tem resistência a stagger. Claro, o único personagem que não pega é o Brook. Porém, não sei se vale muito a pena usar esse efeito, porque o Lau é um personagem antigo e de loja, né? Então, se você quiser jogar com ele, você tem que upar ele bastante. E como lançou uma versão nova do Brook, ele pode ser mais utilizado no jogo, né? Do que era anteriormente, que era muito difícil ver ele nas partidas. Agora é uma coisa mais certa. Então, ainda tem uma chance de tu usar. É bem maior ainda. E por último temos o Moira de Marineford. O Moira de Marineford, ele faz um efeito de Shadowless, que quando você faz no inimigo, você rouba a sombra dele, e toda vez que ele capturar a bandeira, ele vai levar dano. Claro, isso não é considerado como um status de efeitos aplicável, né? Como é ter que fazer 100 vezes, 500 vezes, porque ele não tem uma duração certa. Ele dura até o Moira morrer. Então você pode aplicar na equipe inteira, uma pessoa. E ele é um personagem bem antigo, então é bem difícil tu ver ele nas partidas atualmente. Mas é um efeito aplicável que não faz lá grandes estragos, né? Porque você tem que focar no corredor para fazer um grande estrago. E tomar cuidado para ele não morrer, ou, tipo, durante a habilidade. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho. Falou!